muito importante, aleluia, nós nos atentarmos para aquilo que Deus tem para falar. Abra a tua Bíblia, meus amados, no livro da profecia, no livro, profético, aleluia, do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, ainda Velho Testamento. Aleluia, na sequência, dos pequenos profetas. Não pequeno em obras, mas pequeno em volume mesmo. São livros, com poucos versículos, mas com uma grandeza enorme para as nossas vidas. Amém, Jesus? Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Uma passagem bastante conhecida dos irmãos, mas hoje Deus tem revelação para a tua vida. Hoje Deus tem revelação para quem veio buscar restauração. Aleluia. Em alguma área da sua vida, hoje o Senhor vai te dar o rumo, o caminho para restaurar, aleluia, essa área da tua vida no nome de Jesus. Aleluia. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como me foi ordenado, e quando eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então Ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como Ele me ordenara. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e numeroso. Então Ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, aleluia, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis, que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas,
ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Poder se assentar, igreja, para a glória do Senhor. Aleluia. Amados, nós temos três livros proféticos, 3 livros de profecias. Profecia significa futuro. Profecia significa algo que ainda vai acontecer. E esses 3 livros são, um deles, Ezequiel, livro profético. Outro, Daniel. E o último livro, o de Apocalipse. Esses 3 livros são livros que demonstram o futuro de uma nação, mas também o futuro de cada homem e de cada mulher que estão aceitando nesse exato momento o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua vida. Amados, é importante entender o contexto dessa história. Quando Deus traz a Ezequiel essa revelação, essa visão, Ezequiel, ele não era um profeta. Ezequiel era um sacerdote. E o contexto de Israel nessa época é que Israel estava aprisionada. Israel estava como escrava, aleluia, no reino da Babilônia. Israel havia caído em descrédito com Deus e eles haviam se afastado do Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E eles haviam se afastado desse Deus buscando os seus próprios interesses. Eles começaram a viver do jeito que queriam e começaram a praticar coisas que não agradavam aos olhos e nem o coração de Deus. Então o Senhor os levou, aleluia, a uma destruição, a uma devastação. A palavra do Senhor diz que, aleluia, a cidade de Jerusalém, a cidade espiritual, o centro da espiritualidade, ela foi destruída, assim como toda Israel. E o povo de Israel, aleluia, foi levado cativo à Babilônia. Há uma terra 2.000 quilômetros distante de Israel. Há uma terra pagã. Há uma terra que adorava outros deuses. E eles começaram a viver naquele contexto. Um contexto amargo, difícil. Um contexto porque lá eles eram escravos. E você sabe que escravo não tem voz. Você sabe que escravo não tem vez. Você sabe que escravo não opina nada. Você sabe que escravo não tem direito de escolha. E assim o povo de Israel, que tinha tudo, em algum tempo ficou sem nada, porque se afastou da presença do Senhor. Mas, aleluia, nesse momento de levar pessoas, aleluia, ao cativeiro, que durou 70 anos, com eles foram, aleluia, ou foi Ezequiel, que era sacerdote em Israel, e que quando chegou ali, aleluia, na terra da Babilônia, quando chegou ali, naquela terra pagã, foi um homem que permaneceu ainda na presença de Deus. Ele não se corrompeu, ele não se vendeu, ele não praticou a idolatria, ele não se entregou a outros deuses, ele permaneceu firme na presença do Senhor, mesmo distante da tua casa, mesmo distante da tua terra, mas ele não estava distante de Deus, aleluia. Você pode ir para qualquer lugar, coisas podem acontecer na tua vida, mas você não pode, aleluia, ficar distante do Senhor. Esse era o contexto que Israel vivia.
um verdadeiro caos, uma verdadeira, aleluia, ali afastamento de Deus. Mas havia no coração de Deus amor por aquele povo. E é isso que eu quero que você entenda. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Jesus, ele não vai nunca justificar o teu pecado, mas ele vai justificar um pecador que se arrepende do seu pecado. Então Jesus Cristo, ele sempre vai preparar um momento, ele sempre vai preparar um dia para que você tenha um encontro com ele. E nesse encontro, o Senhor vai deixar tudo pronto para que você, aleluia, entre para um novo e vivo caminho preparado na tua vida. Eu já ouvi muitas pregações sobre essa passagem, creio que você também. Mas a realidade é que quando ouvimos essa palavra, aleluia, do vale dos ossos secos, muitas pessoas acham que Jesus está falando de ressurreição. Muitos pensam que Jesus está falando de um novo nascimento, mas não é isso que Deus está tratando aqui. Deus está tratando aqui no capítulo 37 de Ezequiel, o vale de ossos secos, de restauração. A restauração da nação de Israel, a restauração do povo de Deus. E hoje Deus traz essa palavra para tratar de restauração na tua vida, porque eu não sei o que está morto na tua vida, eu não sei o que perdeu a vida, o que perdeu a esperança, mas na presença de Deus, até quem está morto vai viver no nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é fiel. A palavra do Senhor diz, aleluia, que o Senhor deu uma visão. Mas essa visão só aconteceu quando? Quando a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. Quem está entendendo, diga amém. A mão do Senhor está hoje sobre a tua vida. A mão de Deus está hoje sobre esse lugar. Então Deus vai abrir os teus olhos e vai te fazer enxergar coisas grandes e firmes que ainda não te revelou teu coração. Aleluia. Quando a mão de Deus vem sobre Ezequiel, a tua visão abriu. E ele começou a enxergar, aleluia, um vale cheio de ossos secos. A palavra vale, aleluia, significa, aleluia, confusão, infelicidade e desgraça. Ele estava num lugar, preste atenção, aquele vale era um vale, aleluia, de confusão, de infelicidade e de desgraça. Aleluia. Amados, quando o Senhor Deus, aleluia, se levantou contra algum dos povos de Israel, Acã, diz a palavra do Senhor, que era um rebelde no meio do povo de Israel, quando saiu do Egito. Acã estava num vale, e a palavra do Senhor diz que ali o Senhor o matou, por causa da sua rebelião, aleluia, contra o próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então aquele vale, a partir desse momento, o vale significa lugar de confusão, de infelicidade e de desgraça. Era assim que estava o povo de Israel. O povo de Israel estava naquele momento confuso, infeliz, e estavam desgraçados. Porque a palavra desgraçado não é palavrão. É óbvio que você tem que ter sabedoria para usá-la. Mas a palavra desgraçada é que você está fora da graça de Deus. Você não está debaixo da graça de Deus. Entenda isso, por favor. E naquele momento o povo de Israel se encontrava dessa forma. E quando Ezequiel chegou ali naquele vale, ele viu ossos secos. Aleluia. E a palavra do Senhor diz em algumas traduções, muitíssimo seco, ou muito seco.
Isso me chamou a atenção. A palavra muitíssimo seco significa, humanamente falando, não havia mais jeito. Quem está entendendo, diga amém. Humanamente falando, o que o homem poderia fazer, não havia mais jeito. Debaixo da terra, ou debaixo dos céus, não tinha mais solução. Só uma intervenção espiritual. Às vezes você entrou aqui, meu amado, confessando o teu coração: essa área não tem mais jeito na minha vida, isso aqui não tem mais conserto, não tem mais como resolver. Eu quero te dizer nessa noite, meu amado, que na tua vida só tem um que pode mudar a sua história, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Porque o que é impossível para o homem, é possível para Deus. E se hoje você abrir os teus olhos e começar a enxergar como Ezequiel enxergou, Deus vai fazer milagres na tua vida. Porque esse mês de setembro é o mês da sua vitória, é o mês da tua virada, é o mês da mudança na tua vida. Eu creio nisso no nome de Jesus. Então diz a palavra do Senhor, que Deus pediu para que Ezequiel profetizasse. É interessante que Deus, ele prova a fé de cada um de nós. Primeiro ele diz para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos poderão voltar a viver? O que Ezequiel vai fazer? Ezequiel vai concordar com a palavra sequíssimos, ou muito seco. Ele vai dizer: Senhor, tu sabes. Quando Ezequiel diz tu sabes, ele está dizendo: Senhor, humanamente falando não, mas tu sabes. Porque Ezequiel sabe que aquele momento precisava de uma intervenção espiritual. A porta que vai se abrir na tua vida não é material, não é homem, não é ninguém nessa terra. A porta que vai abrir sobre a tua vida é espiritual. É a mão de Deus que vai abrir essa porta na tua vida. Entenda isso. E aí ele diz então, Ezequiel, se eu sei, profetiza. Opa! Deus deu uma ordem. Deus liberou uma palavra e mandou-lhe dizer: fala a esses ossos que tenham vida. Etarabassuri canta labaraga choragai. Olha Deus trabalhando na tua vida nessa noite. Olha Deus pedindo para você profetizar. Olha Deus pedindo para você olhar pela fé. Olha Deus pedindo para você parar com essa negação, com essa visão negativa. Olha Deus pedindo para você olhar com fé a sua vida e a sua situação. Oh, aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Etarabassuri canta labaraga choragai. Aleluia. Então no versículo 4 ele vai dizer: então ele disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve o quê? A palavra do homem, a palavra do pai, da mãe, a palavra do irmão, do pastor. A palavra de quem? De Deus na sua vida. Ouve a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus e a obedecer, milagres vão acontecer na tua vida. Oh, glória! Preste atenção, meu irmão. A palavra de Deus, aleluia, tem poder de trazer em ordem aquilo que está um caos. Vou repetir. Aqui você dê glória a Deus. A palavra de Deus tem poder, aleluia, de trazer em ordem aquilo que está um caos. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Às vezes tua vida está um caos. Às vezes tua vida está de ponta cabeça. Às vezes você não sabe nem por onde começar para arrumar. Às vezes você entrou aqui atrapalhado, aleluia, dividido, embaralhado, aleluia. A tua vida é como um carretel que perdeu a ponta. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Deus que organiza vidas está aqui. O Deus que traz à existência aquilo que não existe está aqui, para fazer acontecer na tua vida.
Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. E aí, meus amados, quando ele profetizou, quando ele obedeceu a palavra, aleluia, a palavra de Deus que tem poder para trazer em ordem aquilo que está em caos. A Bíblia diz que, em Gênesis, que a terra era sem forma e vazia. A terra era um caos. Não havia ordem nisso daqui. Mas quando Deus abriu a sua boca, quando Deus, aleluia, liberou uma palavra, diz, aleluia, a Bíblia, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e começou, aleluia, em colocar a ordem nessa terra. Ele disse: haja terra e houve terra. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: haja vida e houve vida. Aleluia. Deus colocou a ordem nessa terra. Deus está colocando a ordem na tua vida nesse mês de setembro. Receba essa palavra, irmão, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí, meus amados, olha o que Deus vai dizer: porém neles tendões, porém nele, aleluia, carne, e porém neles pele. Falei, não, isso aqui tem algum significado. Não estaria na Bíblia sem algum significado. E eu quero que você entenda que o Senhor está falando acerca do ser humano. Só que são áreas específicas que nós precisamos entender para que você tome posse da tua vitória nessa noite. Quem está entendendo, diga amém, aleluia. Deus está revelando uma palavra ao teu coração, porque Ele sabe que você vai sair por aquela porta, você vai voltar para a tua casa, você vai ter uma semana inteira, aleluia, na sua frente de trabalho, você vai ter que vencer lá fora, e Deus está te liberando uma palavra, para que você saia daqui hoje crendo, e seja lá fora mais do que um vencedor na tua vida. Aleluia. Tendão. A função do tendão é transmitir força, aleluia, e movimento. O povo de Israel estava sem força e sem movimento. Às vezes você está atado, às vezes você está estagnado, às vezes nada mais acontece na sua vida, às vezes você não tem mais força para orar, às vezes você não tem mais força para dar glória a Deus. Mas eu quero te dizer essa noite, Deus está tocando o teu tendão, Deus está tocando na profundidade da tua vida, no mais profundo do teu ser, para te colocar de pé novamente, para que você, aleluia, volte a ter força e volte a ter movimento na tua vida, um movimento espiritual para a glória do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. O tendão é responsável pela força. O tendão é responsável pelos movimentos. Se você romper um tendão, meu irmão, você não movimenta a mão, você não movimenta a perna. Está na hora de você começar a se movimentar. Arabassuri canta labaragachai. Está na hora de você começar a se movimentar. Pastor, o que o senhor quer que eu entre numa academia? O que o senhor quer que eu faça uma corrida? Não, é se movimentar, aleluia, se movimentar espiritualmente. O Senhor, aleluia, está levantando você nessa noite e está tocando, aleluia, no profundo do teu ser, para que você volte a orar, para que você volte a crer, para que você volte a ter fé, para que você volte a profetizar, aleluia, um milagre na tua vida. Porque às vezes você pode ter perdido a esperança. O povo de Israel tinha perdido a esperança. Para eles aquele movimento, aleluia, de estarem ali como escravos nunca mais ia acabar. Eles perderam o Senhor de vista, perderam a fé, perderam tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está no céu e os olhos dele estão voltados para a tua vida. Aleluia. Porque, meu irmão, há muitos que estão aí perdidos, desviados do caminho do Senhor, mas ainda dentro dele tem fogo. Quem está entendendo, diga amém. E quando Deus botar fogo, aleluia, essa chama vai arder.
aleluia, e eles vão retornar para a casa do Senhor, de onde nunca deveria ter saído. E a palavra diz que depois do tendão viria a carne. A palavra carne na Bíblia significa existência humana, caída ou de pé diante de Deus. O que Deus estava dizendo a Ezequiel? Ezequiel, mesmo na fragilidade, mesmo sendo humanos e pequeninos diante de mim, eu estou querendo fazer uma grande obra no meio deste povo. Porque, meu irmão, nós somos falhos, pecadores, nós somos seres humanos. Você já viu que a vida que está em nós, você viu que a vida que está em nós é frágil? Meu irmão, às vezes um tropeção caiu, partiu. Às vezes o irmão está andando de carro, bateu, partiu. Quem está entendendo, diga amém. Aí quando acontece com alguém que sofreu um acidente grande, aconteceu uma tragédia, ainda sobrevive, aí as pessoas falam, esse é forte. Não é que era forte, porque não era tempo de partir, né? Mas sabemos disso. Porque a vida do ser humano é frágil. A palavra do Senhor diz no livro de Tiago, que a vida é semelhante, aleluia, a um vapor, que de repente, dissipa, vai embora. Quem está entendendo, diga amém. Então a fragilidade do humano. Irmãos, Deus está no céu e nós estamos na terra. Então seja poucas nossas palavras diante de um todo-poderoso como Deus. E Ele conhece a sua fragilidade, Ele sabe o teu ponto fraco, Ele sabe o que você precisa, e Ele vai estar entrando com a providência na tua vida. Porque esse mês é mês de restauração. E aí ele vai falar depois da carne, e porém sobre eles, pele. A palavra pele, aleluia, louvado seja o nosso Deus, significa, aleluia, pele. Fala da aparência. A Bíblia diz no livro de Provérbios, que a alegria do coração formosura o rosto. Quando você olha para uma pessoa, aleluia, você distingue ela pela pele. A palavra do Senhor diz em Isaías que o Senhor Jesus não tinha beleza e nem formosura. Isso significa que a pele de Jesus era judiada, que o seu rosto era um rosto natural, ele não tinha aqueles olhos azul que está no quadro, ele não tinha aquele cabelão loiro bonito, que nem com chapinha ficava assim, aleluia, ali como ele está no quadro. Não, ele não tinha beleza e nem formosura. Então, através da pele, aleluia, você identifica quem é negro, quem é branco. Quem está entendendo, diga amém. Através da pele, você identifica se a pessoa está feliz ou triste, se ela está afastada do Senhor ou na presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, aleluia, a pele, aleluia, fala da aparência. E a aparência do povo de Israel não era boa. Como pode ter uma pessoa, uma aparência boa, distante de Deus? Se Deus é o centro da nossa alegria, se Jesus Cristo é tudo na nossa vida, então não há aparência boa quem está distante do Senhor. Mas eu quero te dizer, meu irmão, aleluia, que Jesus, Ele quer que as pessoas olhem para a tua vida e vejam Ele em você. E é por isso que nesta noite Ele marcou um encontro com você aqui, para Ele restaurar a sua pele, para Ele te dar a pele, aleluia, de quem tem a presença de Deus. O seu sorriso, a sua alegria, o seu bem-estar, Deus está trabalhando nisso. O povo de Israel só vivia em constante tristeza, mas Deus já estava trazendo algo para trazer alegria para aquele povo, e Deus está trazendo hoje algo para trazer alegria ao teu coração. Oh, aleluia, meu Deus. E ele diz que depois disso, aleluia, porém vós o Espírito, e vivereis, e então sabereis que eu sou Deus. O Espírito,
O Espírito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quem não tem o Espírito de Deus está morto aí fora, irmãos. Não é só porque estão andando, não é só porque estão falando, não é só porque estão se movimentando, aleluia, é sinal que estão vivos. Não, se engana você. Aquele que não tem Jesus Cristo, aquele que não tem o Espírito de Deus, estão mortos no seu pecado e nas suas próprias ofensas. Já dizia o apóstolo Paulo no livro de Efésios capítulo 2, sabe o que eu quero te dizer? Quem tem vida tem Jesus, e quem tem Jesus tem o Espírito de Deus na sua vida. Eita glória, aleluia! A nossa alegria, a nossa força, tudo que temos vem desse Espírito chamado Espírito Santo na nossa vida. Então quem tem o Espírito de Deus tem vida, quem não tem o Espírito de Deus não tem vida. Aí fora, irmão, as pessoas que estão na balada, usando droga, na bebida, na prostituição, vivendo esse mundo e não quer deixar ele, não tem vida, estão mortos. Mortos nos seus próprios deleites, seus próprios pecados. Mas o Senhor, aleluia, está falando em trazer, aleluia, vida àquilo que está morto. Então hoje é seu dia, aleluia. Esse domingo começou bem, aleluia, para mudar a sua história, aleluia. E vamos continuando, e diz a palavra do Senhor: portanto, profetizei como me ordenou. O que Ezequiel fez? Ele profetizou conforme o que? A palavra de Deus. Ele fez alguma coisa fora da palavra? Ele agiu de uma forma diferente que Deus mandou? É aí que está a chave da vitória. Se você fizer realmente o que Deus está mandando, tem vitória para a tua vida. Agora, se você quiser inventar no meio do caminho, se você quiser dar um jeitinho brasileiro e querer fazer do seu jeito, esquece. Porque Deus zela pela sua palavra. Se Ele está liberando uma palavra para você hoje, é para você seguir essa palavra. Não é para você fazer nada de diferente. E Ezequiel profetizou conforme a palavra do Senhor. Portanto, profetizei como me foi ordenado. E quando profetizei, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada um aos seus ossos. Ei, entenda uma coisa: a palavra de Deus, aleluia, a palavra de Deus, aleluia, ela vai trazer ordem aonde tem caos. Um monte de osso espalhado, de um vale enorme. Tem como você saber que osso de qual esqueleto é? Meu irmão, Deus está falando dessa confusão que está no mundo. Deus está falando, aleluia, da condição daqueles que morreram espiritualmente. Você não sabe nem quem é quem. Há tudo junto, misturado, no mesmo pacote, no mesmo saco. Hoje você não sabe quem é homem, quem é mulher. Hoje você não sabe quem é crente, quem não é. Hoje você não sabe quem teme a Deus, quem não teme. Quem está entendendo, diga amém. Antigamente, quando eu aceitei Jesus há 30 anos atrás, e eu andava na rua, todo mundo sabia que eu era crente. A gente andava na rua, sabia que era crente. Porque crente andava, aleluia, de sapato social, de calça, aleluia, social, botava um ternão bonito, a Bíblia embaixo do braço e ia glorificar ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. A pessoa ia na padaria comprar o pão, você sabia que era crente. A pessoa ia na cidade comprar alguma coisa, você sabia que era crente. Hoje não, meu irmão, esse negócio de moda. Esse negócio de moda iguala todo mundo. Deus não é modismo. Deus, aleluia, é livramento, é poder, aleluia, é ressurreição. Deus não é modismo. Ah, eu preciso andar assim porque é moda. Quem mantém a moda é o diabo, irmão. Ele mantém a moda para poder tirar o cristão da presença do Senhor. O diabo quer que as pessoas olhem para você e não vejam Cristo. Ele quer que as pessoas olhem em você e não encontrem ajuda. Toma cuidado com isso. Israel estava desformada. Mas quando Ezequiel profetizou,
quando ele usou a sua fé em cima da palavra que Deus, aleluia, liberou para ele, a palavra diz que os ossos começaram a se juntar. Aquilo que estava um caos começou, aleluia, a se organizar. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Se você entrou aqui hoje com alguma área da tua vida que está fora de contexto, eu quero te dizer nessa noite que Deus já estendeu as mãos para botar ordem na tua vida nessa noite. E começou a se juntar. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olhei e vi os tendões vindo sobre eles, e cresceu carne, e estendeu peles sobre eles, mas não havia neles espírito. Do que adianta a força? Do que adianta os movimentos? Do que adianta ter uma pele restaurada? Do que adianta ter um corpo, aleluia, em ordem, se você não tem um Espírito de Deus? Se você não tem um Espírito de Deus, você está morto. Está morto em si mesmo. Então, olha o que diz a palavra do Senhor. Então, ele me disse: profetiza o Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre eles, sobre esses mortos, para que vivam. Ele pediu para que Ezequiel profetize. Entenda, Deus não vai fazer nada se você não concordar com ele. Andarão dois juntos se um não estiver de acordo. Deus só vai fazer obra na tua vida quando você concordar com a obra que ele vai fazer. Ezequiel estava em concordância com Deus. E o Ezequiel profetizou. E ele diz: profetiza ao Espírito, profetiza aos quatro cantos. Isso quer dizer o quê? Que em toda a terra está nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque o Espírito só vem dos quatro cantos da terra. A terra não está fora de controle, não, está nas mãos de Deus. Tudo que está acontecendo, Deus está permitindo. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você vê uma catástrofe aqui, você vê uma tragédia ali, e você fala: cadê Deus? Deus está lá sentado no teu trono, na direção de todas as coisas. Lembra que o Senhor disse para Abraão? Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, achando que Ló ainda estava lá. E ele disse: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor destrói Sodoma e Gomorra. O próprio Deus virou para Abraão e disse: se tiver 50 justos lá, eu não destruo. E foi diminuindo até chegar a um justo. E a palavra de Deus liberada por Deus foi: Abraão, se tiver um justo lá em Sodoma, uma cidade de 130 mil habitantes, na época, se tiver um justo lá, eu não destruo a cidade. Porque Jó já havia rapado fora. Quem está entendendo, diga amém. E não havia um justo naquele lugar. Entenda, muitas coisas ruins estão acontecendo aí. Deus está lá no controle. Aí você fala: por que caiu? Por que aconteceu? Por que aquele... Meu irmão, se tivesse justo lá, não acontecia. Entenda o que eu quero te dizer. Quem está entendendo, diga amém. Há muito tempo atrás, nós tivemos uma tragédia, com um time de futebol. Aquele avião da Chapecoense caiu, todos morreram, só sobreviveu acho que 2 pessoas, 2 pessoas. Um que era repórter e o outro que era atleta. Eram os únicos 2 que serviam ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Porque aquele que serve ao Senhor, quem cuida dele é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então, mandou ele profetizar. E ele profetizou: dos 4 cantos veio o Espírito. E entrou o Espírito, aleluia, e viveram. Aleluia. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles. E viveram. E se puseram em pé. E era um grande exército sobre a face da terra. Ele estava falando, Ezequiel está falando de uma nação. Ezequiel não está falando de uma igreja só não.
Ezequiel não está falando, aleluia, de uma cidade só não. Ele está falando de uma nação. Ele está falando de um povo separado, ungido, escolhido pelo nosso Deus. Eu quero te dizer, aleluia, neste momento, Deus escolheu você. E é por isso que você está aqui. Você poderia estar em outro lugar, mas hoje você veio aqui porque Deus está na sua vida. Aleluia! Vamos continuando. Então ele disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Aleluia! E eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. O que falava o povo de Israel, para nós acabou. Não há mais esperança, não há mais caminho, não há mais saída. Para mim, minha vida acabou. Para mim, não tem mais jeito. Aleluia. Para mim, aleluia, não tem mais solução. Eles estavam assim, aleluia, desanimados, abatidos, entregando o ponto. Eu não sei como você entrou, eu não sei como está a tua vida, mas eu creio que nessa noite, aleluia, Deus já está movendo o seu espírito para fazer algo sobrenatural na tua vida, para te surpreender, no nome do Senhor Jesus. Aplauda o nosso Deus. Ele estava restaurando o povo de Israel. Ele está te restaurando aqui nessa noite. Ele está dizendo para você, aleluia, que se você entrou sem esperança aqui, você vai sair por essa porta crendo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí tem uma coisa interessante, olha o que diz a palavra. Portanto, profetiza, dize-lhes: assim diz o Senhor, eu abrirei as vossas sepulturas. Meu irmão, o negócio estava feio. Eles estavam mortos espiritualmente. E agora o Senhor vai falar: vou abrir a sepultura. Já estavam até enterrados. Enterrou talento, enterrou dom, enterrou ministério. Acabou com a vida deles. Quem está entendendo, diga amém. Tudo que eles tinham estavam enterrados. Aleluia. Vida financeira enterrada. Aleluia. Vida espiritual enterrada. Vida familiar enterrada. Aleluia. Estava um caos. O fundo do poço. Aleluia. Humanamente falando, não tinha mais jeito. Porque quando Deus fala em túmulo, Ele está falando de um lugar que não se pode adorar e nem reconhecer a Deus. Eles estavam numa situação que eles não tinham mais força para adorar, e eles não reconheciam mais Deus. A palavra Deus para eles era uma palavra estranha. Quem está entendendo, diga amém. E há pessoas, meu irmão, que estão distantes do Senhor dessa forma, que não tem mais esperança no seu coração, que a luz da sua vida já está apagando, não há mais brilho nos olhos, não há mais razão para viver. Mas se você entrou aqui hoje dessa forma, pensando até em desistir, aleluia, Deus está ordenando hoje a voltar a ter vida. E aquilo que estava morto vai ressuscitar hoje. Aquilo que você achava que não tinha mais jeito, vai começar a ter jeito, porque Deus vai abrir teus olhos e você vai enxergar a solução para esse seu problema. Para quem perdeu alguma coisa, Deus vai restituir. Deus é Deus. Então ele falou: abrirei a sepultura, lugar aonde não se adora. Não tem como se adorar. Afastamento de Deus. Mas o Senhor está abrindo
Aleluia, o Senhor está tirando essa dificuldade. O Senhor está, aleluia, removendo esse obstáculo da sua vida para te restaurar nessa noite. Aleluia. E Ele diz: e eu farei sair dela, da sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O que o Senhor está falando? Você vai sair desse buraco, você vai sair dessa vida desgraçada, você vai sair, aleluia, desse fundo do poço, e eu vou te levar para o centro da espiritualidade, que é Israel. Deus vai te trazer de volta para a presença dEle, e vai começar a mover o sobrenatural na tua vida. Aplaude o Senhor, irmão. Não perde tempo, não perde a oportunidade. Glorifica! Israel, Jerusalém, centro da espiritualidade, eles estavam distantes, eles estavam enterrados, eles estavam sepultados, mas Deus tirou a sepultura, Deus abriu a cova, aleluia, tirou eles de lá e trouxe eles para o centro da espiritualidade. Vai voltar a orar, vai voltar a jejuar, vai voltar a falar em línguas, vai voltar a estar na presença de Deus, vai receber profecia, vai ter revelação na tua vida, porque Deus é Deus que restaura. Deus é Deus que restaura, e está te restaurando nessa noite. Toma posse da tua vitória hoje. Eu já tomei posse da minha aqui, irmãos. Eita, glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Eu já estou tomando posse da minha vitória hoje. Eu dou um pontapé no cão hoje e falo para ele: sai da minha frente. Sai da minha frente, que Jeová mandou marchar, que Jeová mandou partir, que Jeová mandou eu ir. Aleluia. Arabassuri canta labaraga choragai. E diz então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair dela, ó povo meu. Essa mudança que vai acontecer na tua vida é Deus, viu? Essa mudança que vai acontecer na tua vida não é você, não é o seu salário, não é o seu diploma, aleluia, não é a sua capacidade, não é a sua força, não. Quem vai fazer essa mudança é Deus na sua vida, e quando ela acontecer, você vai poder virar para o céu e dizer: foi Deus que abriu essa porta na minha vida, foi Deus que fez esse milagre na minha vida, é Deus trabalhando na minha vida. É Deus, não é você. Não é homem nenhum, é Deus. E diz mais: e porém em vós o meu espírito, e vivereis. Ei, a palavra do Senhor diz em João 10:10 que Jesus, ele veio para trazer vida, e vida com é isso que o Senhor quer. Que você tenha vida e vida com abundância. E vida com abundância não é no mundo, não é na bebida, não é na droga, não é na prostituição. Vida e vida com abundância é na presença do Senhor. Vida e vida com abundância é obedecendo a palavra do Senhor. Só assim você vai comer o melhor dessa terra. Só assim você vai receber vitória na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Preste atenção nisso. Preste atenção com quem você anda. Preste atenção quem são os seus amigos. Presta atenção com quem você está se relacionando. Cuidado. Você foi escolhida por Deus. Você foi escolhido por Deus. Cuidado. Que às vezes uma amizade pode te matar espiritualmente. Que às vezes, aleluia, um ambiente que você está pisando pode te matar espiritualmente. Cuidado. Cuidado para sair do centro da espiritualidade, que é a igreja, que é a comunhão com Deus, para ir habitar no mundo, que é a Babilônia. Cuidado, cuidado. A palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, vigia para que não caia. Que aquele que está firme no Senhor, vigie para que não caia. Cuidado. O povo de Israel não vigiou, saiu do centro da espiritualidade de Deus
e foi parar, aleluia, no mundo. Deus não quer isso para você. Ele não deseja isso para homem nenhum. O amor de Deus é grande sobre nossas vidas. Para encerrar nessa noite, porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. O Senhor tem um lugar preparado para você. O Senhor tem um lugar de honra. O Senhor tem um lugar de paz. O Senhor tem um lugar, aleluia, próspero. O Senhor tem um lugar onde a sua vida vai bem. Mas você precisa obedecer a palavra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Então você vai conhecer a mão de Deus e o poder de Deus sobre a tua vida. Nesse mês da restauração, nesses domingos de setembro, onde Deus vai estar bradando do céu aqui nessa noite, aleluia, eu tenho a certeza que a tua vida vai dar uma guinada, que a tua vida vai dar, aleluia, aleluia, uma virada, é da água para o vinho, meu irmão. Algo impressionante vai acontecer na tua vida, na tua história, mas se você permanecer crendo na palavra do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Deus começou um processo na sua vida hoje. E como é importante esse processo. Como é importante você aceitar o processo. Porque muitas das vezes nós não concordamos. Aleluia. Nós não concordamos com aquilo que Deus está fazendo. Às vezes nós não concordamos da forma de Deus trabalhar. A Bíblia diz que tem gente que acha que Deus é tardio, que Deus demora. Você sabe por que muitas pessoas procuram o terreiro da macumba? Você sabe por que muitas pessoas procuram a Umbanda, o Candomblé, que é casa de demônios e não de santos? Porque o pai lá, que se denomina pai de santo, não é de santo, é pai de demônio. Você sabe por que muitas pessoas procuram esses lugares? Porque lá há uma falsa promessa dizendo que a resposta é na hora, que o diabo faz na hora. E aí as pessoas têm Deus por tardio. Deus não demora. Deus, ele age na hora certa. Ele não adianta, mas também não atrasa. Deus é no momento certo. E qual é o momento certo para Deus? Quando você está pronto. Deus não vai trabalhar e Deus não vai entregar nada se você não estiver pronto. Aí as pessoas saem da igreja, vai lá no centro da macumba, vai lá fazer uma aliança com Satanás. Sabe o que o diabo é? Pai da mentira. Você cai na lábia dele e ele vem e te destrói, te arrebenta, te afunda. Jesus não. Jesus te levanta, te põe de pé, restaura a sua vida, para que você possa caminhar na presença dele. Aleluia.